Olá, acadêmico! Sou o professor Matheus Schatz. Sejam bem-vindos à unidade 1 da disciplina de Método de Estudo e Pesquisa em Administração. Nesta unidade, iremos trabalhar o tema Entendendo a Universidade, que aborda os tópicos ensino, pesquisa, extensão e ensino à distância. No tema Estudo, Leitura e Interpretação de Textos, serão abordados os tópicos Introdução ao Estudo, Leitura e Interpretações de Textos e Técnicas de Leitura. Esta primeira unidade é uma introdução do acadêmico ao mundo universitário, onde você entenderá qual o seu papel dentro deste contexto, qual o papel da universidade, dos professores e da comunidade. Este conteúdo irá servir de base para que você possa organizar os estudos e as leituras que serão realizadas durante o curso. A utilização das técnicas de estudo e leitura potencializam a capacidade de aprendizagem. Através delas, o acadêmico pode estudar os temas propostos, realizando análise das ideias apresentadas pelos autores e desenvolver sínteses de seus conteúdos. A universidade é uma instituição do ensino superior responsável pelas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Podemos dizer que é o espaço da universalidade de ideias e da diversidade do pensamento. Se a universidade fosse uma fábrica, poderíamos dizer que sua matéria-prima seria o conhecimento. A universidade entrega o seu produto por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão. Esse conhecimento gerado na universidade impacta diretamente na sociedade através dos profissionais formados que vão para o mercado, através de pesquisas que geram novas tecnologias e novas descobertas que podem alterar o modo de vida da sociedade. Podemos entender o ensino como a ação ou efeito de ensinar, ou seja, de forma mais simples, como uma forma sistemática de transmitir conhecimentos. O ensino é praticado através de seu corpo docente, quem ensina, no caso, os professores. De forma prática, podemos dizer que o ensino é aquilo que se faz na sala de aula, ou no ambiente virtual, como é o nosso caso. É a transferência direta de conhecimento do professor para o aluno. Já a pesquisa é a fonte de enriquecimento do ensino. O seu objetivo principal é a busca de respostas, novos conhecimentos, bases para reflexão. No decorrer da disciplina, vocês poderão ver mais a fundo este tema e poderão definir seus próprios problemas de pesquisas, buscar respostas para esses problemas de forma científica. A extensão está totalmente ligada ao ensino e à pesquisa. O objetivo da extensão é que os conhecimentos adquiridos e produzidos na universidade devem transcender seus próprios limites, ou seja, deve ser levado à sociedade e possibilitar a transformação social. Dessa forma, o acadêmico pode colocar em prática o ensino e a pesquisa, o que desenvolve suas habilidades e permite a interação com a comunidade. Nós sabemos que este curso de administração pública está sendo realizado na modalidade de ensino à distância. No material obrigatório da nossa disciplina, vocês irão encontrar esta definição do Morin. Educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. Ou seja, o processo é mediado por tecnologia, que seria a nossa plataforma AVA, a qual vocês estão acessando agora, o equipamento que você está utilizando para acessar a plataforma, que pode ser um tablet, um notebook ou um computador de mesa. E estamos separados espacial e temporalmente. Em outras palavras, não estamos no mesmo lugar e também não estamos conectados ao mesmo tempo. No ensino à distância, as atividades podem ser síncronas ou assíncronas. Nas atividades síncronas, o aluno e o professor estão conectados ao mesmo tempo, ou seja, estão online e interagindo. Por exemplo, uma webconferência. Nas atividades assíncronas, não é necessário que os dois estejam conectados ao mesmo tempo, como, por exemplo, uma atividade de fórum, onde o aluno acessa e interage quando tem disponibilidade. Esse conjunto de recursos tecnológicos utilizados é chamado de tecnologias de comunicação e informação ou simplesmente TICs.
Como a organização do estudo no ensino à distância depende do acadêmico, algumas das dicas para um bom desempenho são: gerenciamento do seu tempo, organização de uma agenda de estudos, cuidar para não perder os prazos das atividades, interagir com o professor e com os colegas através de fóruns específicos e também procurar realizar pesquisas sobre os temas estudados em outras fontes para enriquecer o seu aprendizado. Agora, sabendo que você precisa organizar a sua rotina de estudos, vejamos o conceito de estudo apresentado por Zanella, que é autora do livro-texto de nossa disciplina. Ela fala que estudar é conhecer o mundo. Podemos conhecer o mundo por meio da observação direta da realidade, isto é, mediante a vivência, a experiência, ou por meio da observação indireta da realidade, mediante a comunicação com outra pessoa, seja por palavras escritas ou faladas. Ou seja, esta observação indireta da realidade acontece através do ensino, quando o professor ou o autor de um livro disponibiliza o conhecimento produzido. Isto permite que, através do estudo, nós possamos conhecer o caminho. Para conhecer esse caminho, é necessária a leitura e interpretação de textos. Através desse processo, o acadêmico pode compreender a mensagem do autor e adquirir o conhecimento que está sendo disponibilizado. Uma forma de facilitar este processo é esquematizar a leitura. Primeiramente, deve-se determinar o que será lido. É livro? É artigo? Revista? Que tipo de material é este? É científico? Foi publicado em periódico especializado? É informativo? Qual a credibilidade deste material? Quem é o autor? Qual a sua trajetória profissional? Após isso, parte-se para a compreensão da mensagem. Inicia-se pela análise textual, que é a leitura completa do texto. Seguido da análise temática, que é a identificação da ideia principal do autor. A próxima etapa é a análise interpretativa, onde o leitor irá se posicionar frente às ideias expressas pelo autor, que pode ser a favor ou contra os seus argumentos. Isso irá gerar uma problematização, que seria o levantamento dos problemas identificados para discussão e reflexão. Aqui é recomendada a busca de outros autores para auxílio aos questionamentos levantados. E por fim, a síntese, uma conclusão pessoal onde o acadêmico apresenta as conclusões sobre o tema. Para realizar a atividade de leitura, podemos utilizar algumas técnicas que facilitam a compreensão da ideia do autor e também a organização da sua síntese ao final da leitura. As principais são a técnica de sublinhar, a técnica de esquematizar e a técnica de resumir. Bom, a técnica de sublinhar é simples. Todos nós já utilizamos essa técnica na escola ou mesmo em casa, realizando a leitura de algum texto. Serve para marcação de palavras ou frases importantes que facilitam o retorno à leitura quando necessário, podendo ir direto para as partes principais. Cada um pode desenvolver o seu próprio método de marcação. Um exemplo seria utilizar cores diferentes. Cores em amarelo podem marcar ideias principais, azul secundárias e verde trechos discutíveis. Esta técnica pode ser utilizada junto com a técnica de esquematizar e de resumir. A técnica de esquematizar traz os pontos principais do que foi lido. Deve seguir uma sequência lógica com destaque aos pontos-chave. O esquema pode ser elaborado em forma de organograma, como o que podemos ver aqui, ou também em títulos principais e sua divisão em subtítulos. Como vocês podem observar no material disponibilizado nesta unidade, um texto de aproximadamente 20 linhas que trata da situação da escassez pluviométrica na região nordestina pode ser esquematizado em 5 tópicos, ordenados cronologicamente com o desenvolvimento do texto. Vocês podem ver mais exemplos da técnica de esquematizar no material disponibilizado na disciplina. A técnica de resumir, diferente da técnica de esquematizar, traz frases completas e não apenas os tópicos. O processo é parecido com a elaboração do esquema. O leitor deve realizar a leitura do texto, utilizar a técnica de sublinhar e, por fim, elaborar o seu resumo. Como podemos ver no exemplo demonstrado aqui,
o leitor realiza a marcação das principais partes do texto que servem de base para a aplicação da técnica. E, por fim, ele elabora seu resumo com o auxílio das marcações realizadas durante a leitura. Então, fazendo uma breve revisão dos tópicos tratados nesta videoaula, no tema Entendendo a Universidade, falamos de ensino, pesquisa, extensão e ensino à distância. Na sequência, no tema Estudo, Leitura e Interpretação de Textos, vimos o conceito de estudo, esquematização da leitura e técnicas de leitura, que são as técnicas de sublinhar, esquematizar e resumir. Por hoje é isso, pessoal. Bons estudos. Nos encontramos na próxima videoaula.